Levítico capítulo 8. Vamos continuar nossa exposição. Levítico 8, do 10 ao 36. Nós vamos terminar o capítulo 8. Para quem está nos visitando, nós estamos fazendo a exposição do livro de Levítico. Estamos estudando o livro todo. Nós estamos no capítulo 8. Levítico capítulo 8, do verso 10 ao verso 36. Diz assim. Levítico 8, 10 a 36. Então Moisés tomou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele e o consagrou. E dele espargiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus utensílios, como também a bacia, o seu suporte, para os consagrar. Depois derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão, ungiu-o para consagrá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão, e vestiu-lhe as túnicas, e cingiu-os com o cinto, e atou-lhes as tiaras, como o Senhor lhe ordenara. Então fez chegar o novilho da oferta pelo pecado. E Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado. E o imolou. E Moisés tomou o sangue e dele pôs com os dedos sobre os chifres do altar em redor, e os purificou o altar. Depois derramou o resto do sangue à base do altar e o consagrou para fazer expiação por ele. Depois tomou toda a gordura que está sobre as entranhas, e o redenho do fígado, e os 2 rins, e a sua gordura, e Moisés queimou sobre o altar. Mas o novilho com o seu couro, e a sua carne, e o seu excremento, queimou com fogo fora do arraial, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. E Moisés o imolou e espargiu o sangue sobre o altar em redor. Partiu também o carneiro nos seus pedaços. Moisés queimou a cabeça, os pedaços e a gordura. Porém as entranhas e as pernas lavou com água. E Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar. O holocausto de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Então fez chegar outro carneiro, o carneiro da consagração. E Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro, e Moisés o imolou, e tomou o seu sangue, e pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, sobre o polegar da mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão, pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, sobre o polegar da mão direita, sobre o polegar do pé direito, e espargiu Moisés o resto do sangue sobre o altar em redor. Tomou a gordura e a cauda, e toda a gordura que está nas entranhas, e o redenho do fígado, e ambos os rins, e a sua gordura e coxa direita. Também do cesto dos pães asmos, que estava diante do Senhor, tomou um bolo asmo, um bolo de pão azeitado e uma obreia, e o pôs sobre a gordura, sobre a coxa direita. E tudo isto pôs nas mãos de Arão e de seus filhos, e moveu por oferta movida perante o Senhor. Depois Moisés o tomou das suas mãos e o queimou no altar sobre o holocausto. Era uma oferta de consagração, por aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Tomou Moisés o peito e o moveu por oferta movida perante o Senhor. Era a porção que tocava Moisés do carneiro da consagração, como o Senhor lhe ordenara. Tomou Moisés também do óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar, e o espargiu sobre Arão e sobre as suas vestes, bem como sobre os filhos de Arão e as suas vestes, e os consagrou. E consagrou Arão e suas vestes, seus filhos, e as vestes de seus filhos. Disse Moisés a Arão e a seus filhos: cozei a carne diante da porta da tenda da congregação,
E ali comereis com o pão que está no cesto da consagração, como tem ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Mas o que restar da carne e do pão queimareis com fogo. Também da porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias, até o dia em que se cumprirem os dias da vossa consagração. Porquanto por 7 dias ele vos consagrará, como se fez nesse dia. Assim o Senhor ordenou se fizesse em expiação por vós. Ficareis, pois, à porta da tenda da congregação, dia e noite, por 7 dias, e observareis as prescrições do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. Vamos orar. Pai, bendizemos a Ti pela leitura e clamamos a Tua ajuda para o entendimento. Saibamos, ó Pai, ver a beleza de Cristo nesse texto, a suficiência do Evangelho, a superioridade da nova aliança, e como que nós, sacerdotes dessa nova aliança, sirvamos ou devamos servir o Senhor, mesmo com a instrução da antiga, que nos mostra o que o Senhor requer, o que o Senhor espera daqueles que estão em compromisso com o Senhor. Que Tu me ajudes a ser claro, simples e direto com algo tão precioso que temos diante de nós. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o ministério, já desde a época dos profetas da antiga aliança, e também nos tempos de Jesus e dos apóstolos, e também podemos afirmar que nos nossos dias, tem sido visto e tratado como um grande negócio. Ser pastor hoje, né, ministro de louvor, pense em tudo, de alguém que está aqui na frente falando para quem está aí. Para alguns é uma vocação, um chamado de vida, algo crucial que define a vida de alguém, para outros é um grande negócio. Um caso bem interessante, e também até cômico, se vocês lembram do livro de Juízes, pode abrir lá em Juízes 17. A gente vai dar um breve traçado, um panorama muito rápido de como que a obra do Senhor é visto como um instrumento para se obter vantagem ou para autopromoção. Você pode deixar aberto em Juízes 17. Depois do livro de Josué. Deuteronômio, Josué, Juízes. Fica fácil de achar depois dos 5 livros da lei. Josué 17. Nós temos é quase uma novela o que nós temos aqui, capítulo 17 e 18 de Juízes. Basicamente nós temos o caso de um homem chamado Mica, que montou um ministério com um levita da tribo de Judá. O que está estranho nessa frase? O que te soa estranho? Levita da tribo de Judá. Levita tinha que vir de qual tribo? Mas esse levita veio da tribo de Judá. Esse era fora da curva. E Mica resolveu se fazer sacerdote. E ele contrata um levita, que se apresentou como levita, para oficiar em seu santuário, dentro da casa dele. E a história fica mais esquisita ainda, quando alguns guerreiros da tribo de Dan resolvem trazer para si o levita para ser sacerdote de toda a tribo. Então os levitas, você vai ver uma das frases principais aqui no livro de Juízes, é o seguinte: não havia rei Israel, e cada um procedia conforme bem lhe parecia aos seus próprios olhos. E aí esses guerreiros descem para uma guerra, e no meio do caminho eles encontram esse pretenso levita. O levita ajuda eles. Aí eles falam, não, vamos levar ele para nós. E aí eles vão lá e fazem uma proposta maior, vamos comprar o passe desse levita. Por que você quer ministrar na casa de um homem, se você pode ministrar para uma tribo toda? E aquilo? Então vamos ler os 13 primeiros versos do capítulo 17, e depois nós vamos ler
algumas porções do capítulo 18. Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: os 1.100 ciclos de prata que te foram tirados, por cuja causa deitavas maldições. Então ela estava lá fazendo um trabalho para resolver esse negócio aí, né? Pegando a linguagem popular. Deitava maldições. E de quem também falaste, eis que esse dinheiro está comigo e eu o tomei. Então lhe disse a mãe: bendito do Senhor seja meu filho. Ela ficou feliz. Olha, uma causa foi vencida, o dinheiro voltou. Assim restituiu os 1.100 ciclos de prata à sua mãe, que disse: da minha mão dedico esse dinheiro ao Senhor para o meu filho. Para fazer o quê? Uma imagem de escultura e uma fundição de sorte que agora eu tô devoto. O que a lei diz? Não farás para ti imagem alguma. Mas deu na telha. Porém, ele restituiu o dinheiro à sua mãe, que tomou 200 ciclos de prata, e deu a ourives, o qual fez deles uma imagem de escultura e de uma fundição, e a imagem esteve em casa de Mica. E assim este homem, Mica, veio ter uma casa de deuses. Fez uma estola sacerdotal. Então vocês já estão sabendo o que é estola sacerdotal por causa dos outros sermões. Falou: não é só Arão e seus filhos que vão ter aquela roupa especial para servir a Deus. Agora eu tenho, eu vou fazer para mim. Isso daqui é o caso moderno de muitos que se intitulam pastores, apóstolos, profetas e por aí vai. Se proclamam, né? Se apresentam. E fez uma estola sacerdotal e ídolos do lar e consagrou a um dos seus filhos para que ele fosse por sacerdote. Sabe aqueles ministérios de família que nunca ninguém entra? Mas passa de um filho para outro filho e vai, e vai, e vai. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. A história sai dele e vira para outro. Havia um moço em Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita. O autor aqui, ele não está falando uma mentira, porque ele está reportando os fatos. Então aquela pessoa se achava um levita, mas não existe levita da tribo de Judá. E se demorava ali. Esse homem partiu da cidade de Belém de Judá para ficar onde melhor lhe parecesse. Segundo, pois, o caminho, chegou à região montanhosa de Efraim até a casa de Mica. Olha só. Perguntou-lhe Mica: de onde vens? Ele respondeu: sou levita de Belém de Judá. É como se eu fosse um africano alemão. Faz sentido. Sou levita da tribo de Belém de Judá e vou ficar onde melhor me parecer. Cheio de... Então lhe disse Mica: fica comigo e sê-me por pai e sacerdote, e a cada ano te darei 10 ciclos de prata, o vestuário e sustento. Pronto, já firmei um contrato aqui. O levita entrou e consentiu em ficar com aquele homem, e o moço lhe foi como um dos seus filhos. Consagrou Mica ao moço levita, que lhe passou a ser sacerdote, e ficou em casa. Então disse Mica: sei agora que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Não é um grande negócio? É diferente do que acontece hoje? Mas então, vamos continuar. 18. Tem mais alguns exemplos. Aí você lê os 4 primeiros versos do capítulo 18. Naqueles dias não havia rei em Israel. Nada novo debaixo do sol até aquele momento. E a tribo dos danitas buscava para si herança em que habitar, porquanto até aquele dia entre as tribos de Israel não lhe havia caído por sorte a herança. Enviaram os filhos de Dan 5 homens dentre todos da sua tribo, homens valentes de Zorá e de Estaol, a espiar e explorar a terra. Eles disseram, melhor dizendo: ide, explorai a terra. Aonde que eles chegaram? Chegaram à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica, e ali pernotaram. Estando eles junto da casa de Mica, reconheceram a voz do moço do levita. Chegaram-se para lá e eles disseram: quem te trouxe para aqui? Que fazes aqui? Que é que tens aqui? Ele respondeu: assim e assim me fez Mica, pois me assalariou e eu lhe sirvo de sacerdote.
Então eles disseram, consulta a Deus. Lembra de Urim e Tumim? Que a gente falou na aula, no estudo passado e tal, que eles consultavam a Deus. Então acho que provavelmente devia ter, porque ele fez uma estola para ele. Consulta a Deus para que saibamos se prosperará o caminho que levaremos. E eu não vou ler toda essa parte, eles vão e tem sucesso. Acontece o positivo para eles. Aí quando você vai lá no verso 14, os 5 homens que foram espiar a terra de Laís, disseram aos seus irmãos, sabeis vós que naquelas casas há uma estola sacerdotal, um ídolo do lar, uma imagem de escultura e uma fundição? Vede, pois, o que haveis de fazer. Então foram para lá e chegaram à casa do moço, o levita, em casa de Mica, e o saudaram. Os 600 homens que eram dos filhos de Dan, armados de suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Porém, subindo os 5 homens, foram espiar a terra, entraram e apanharam a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar, a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta, com os 600 homens que estavam armados e com armas de guerra. Entrando eles, pois, na casa de Mica, e tomando da imagem de escultura, a estola sacerdotal, o ídolo do lar, a imagem de fundição, disse-lhe o sacerdote, o que estáis fazendo? Eles lhe disseram, cala-te, põe a mão na boca, e vem conosco, e ser-nos por pai e sacerdote. Para quem que eles estão falando isso? Não é para Mica, é para o levita de Belém de Judá. Ele foi, quiseram comprar o passe dele também. Aí eles fazem a seguinte pergunta, ser-te-á melhor seres sacerdote da casa de um homem só, ou seres sacerdote de uma tribo, de uma família em Israel? Olha a promoção que você vai ter. Então se alegrou o coração do sacerdote. Tomou a estola sacerdotal, o ídolos do lar e a imagem de escultura e entrou no meio do povo. Eu sei que a introdução está longa, mas é só para vocês terem uma ideia que o que acontece hoje já tem rastro antigo. De pessoas se promoverem para o ministério, sem qualquer critério, sem qualquer capacitação, e principalmente sem qualquer vínculo com Deus. Sem nenhum interesse pela glória de Deus, pela santidade de Deus, pela honra de Cristo, mas com interesses escusos, próprios. Isso se estendeu aos profetas que se corromperam perante os reis. Como o caso do profeta Ananias, em Jeremias 28. Nós não vamos ler, porque senão... Jeremias está no exílio, o rei chama os profetas, e Ananias e os demais profetas dizem o seguinte, ó Senhor, pode ir para a guerra, tudo te vai bem, tudo vai acontecer, e o Senhor vai prosperar. E aí chega Jeremias e fala, olha, para você ser considerado profeta, o que você disse tem que acontecer. Porque antes de você... Todos os verdadeiros profetas de Deus só predisseram guerras, dor e lamento. Você está falando o contrário deles. E aí o profeta vai lá e dá um tapa na cara de Jeremias. E aí Jeremias diz, olha, hoje mesmo você vai morrer. E ele morre no final do capítulo 28. Na época de Paulo, em 2 Coríntios 2, 14 e 17, vamos ler, isso daqui é pequeno. Segundo carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, os versos 14 e 17, Paulo tem que lidar com pessoas que se promoveram, ou auto se promoveram ao apostolado, que não tiveram nenhum vínculo com o colégio apostólico, simplesmente viram o que estava acontecendo e falaram, agora eu sou apóstolo, agora eu faço parte disso daí que vocês chamam de colégio apostólico. E aí no capítulo 2, no verso 14 a 17, diz o seguinte, olha, graças, porém, a Deus e em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes cheiro de morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? E aí ele faz uma comparação com o grupo que os coríntios haviam abraçado. Por isso que ele escreve essa carta. Porém, nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus, como aqueles apóstolos estavam fazendo. O
que era comum do popular grego cobrar por discursos naquela época. E muitos desses faladores, ou desses que discursavam em público, entraram no cristianismo e cobravam por discursos também. Nós estamos mercadejando a palavra de Deus, antes em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade da parte do próprio Deus. Pedro vai dizer na sua segunda epístola que os falsos profetas, movidos por avareza, farão comércio de vós. Segunda de Pedro 2, 3. Eu não vou entrar na lista toda, mas essa introdução é para enfatizar e servir de um contraste muito grande de como que nós detectamos que alguém foi separado por Deus de fato para o ministério. Como que nós sabemos que aquela pessoa que está atrás do púlpito, isso serve até para me avaliar também, de fato veio da parte de Deus? Como não comprar gato por lebre? Como não cair na lábia daqueles que estão mercadejando a palavra? Paulo disse que o episcopado, que o ministério, lá em 1 Timóteo 3, é uma obra excelente a ser desejada. Mas como nós já enfatizamos e como temos visto, em ambas as alianças, que nós lemos aqui em Levítico, é a antiga aliança. Em ambas as alianças, o ministério está reservado para aqueles que o Senhor separa, e não para aqueles que se separam, que se autopromovem. Então nós temos dois pensamentos básicos, voltando lá para Levítico, nós só vamos ficar lá agora. Levítico capítulo 8, né, e o resumo do que nós vamos ver é o seguinte, só eu achar aqui Levítico 8. Como que nós resumimos a ideia central do que vai ser falado hoje? O ministério requer capacitação espiritual, pureza e consagração total. Olha, eu quero servir a Deus. E nós temos... Não existe dois níveis de serviço. Serviço para Deus é serviço. Mas Deus tem os que são separados, entre aspas, como levitas. Mas Deus requer que todo aquele que está em aliança com Ele o sirva. Então isso daqui serve tanto para quem está no ministério, para como quem não está no ministério. E a primeira questão que nós podemos chamar a atenção aqui é que o ministério requer uma capacitação sobrenatural. Como assim? Se você ler o versículo 10, capítulo 8, então Moisés tomou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que nele havia e o consagrou. Dele aspergiu 7 vezes sobre o altar, ungiu o altar com todos os seus utensílios, a bacia, o suporte para consagrar, e depois derramou sobre Arão e seus filhos. O ministério ele requer uma capacitação sobrenatural, porque o ministério é sobrenatural. Isso daqui, para muitos, pode parecer natural. Mas talvez um exemplo que a gente pode tentar fazer é esse, né? Você conseguiria pregar 40 minutos agora? Pegar a Bíblia e abrir em qualquer lugar e pregar? Isso não é uma questão de valor, de quem pode mais ou quem pode menos, né? E nem de quem sabe mais ou sabe menos, mas é uma questão de que Deus ele separa determinadas pessoas e reveste essas pessoas de tal forma que elas podem cumprir aquilo que Deus requer, entregar aquilo que Deus espera. Mas antes de nós falarmos das pessoas, nós precisamos apontar para isso tudo aqui. O culto é sobrenatural. O serviço é sobrenatural. E por que eu estou dizendo isso? Porque todos os utensílios do culto da antiga aliança foram consagrados e separados. Eu sei que hoje há um misticismo muito grande. Bom, eu comprei um carro, vou pegar um óleo e vou derramar lá, porque ele nunca vai bater. Ele nunca vai faltar gasolina. Né? Nunca vai faltar. Não, porque eu ungi, Deus vai guardar. Deus é o meu seguro agora. Pus o óleo da unção, Deus está obrigado. Olha, eu comprei uma casa. Nunca vai ter briga aqui. Porque eu ungi as paredes dessa casa. Né? O ladrão não vai entrar aqui. E eu entendo que na simplicidade dessas pessoas, elas estão lembrando de determinados momentos em que utensílios foram ungidos. Mas não funciona assim. Eu e você não podemos chegar ao nosso bel prazer e pegar um óleo que nem funciona mais hoje.
porque isso é coisa da antiga aliança, e jogar em determinadas coisas que nós gostaríamos que fossem guardadas e veladas por Deus, porque nós pegamos algo de Deus e colocamos nela. Não. Tudo que Deus mandou construir foi ungido. O feito e consagrado e separado de tal forma que todos entenderam que nada daquilo ali poderia ser usado fora do propósito estabelecido pelo Senhor. Moisés vai lá e unge a tenda da congregação, unge o tabernáculo, unge o altar. Quem está do lado de fora vendo todo aquele rito por uma semana, que é o que diz lá no final do capítulo, eles entenderam o seguinte: olha, a gente não pode nem pôr a mão. Pode nem pôr a mão. Lembra o que aconteceu com Uzá? Quando segurou a arca? Ele era levita? Ele poderia tocar na arca? Lembra o que aconteceu com os filisteus, quando a arca passou 5 meses entre a cidade dos filisteus? Deu úlcera, deu doença, deu um monte de coisa ao ponto de falar: manda isso daqui embora daqui. Porque Deus separou. Mas uma das coisas que nós aprendemos com o cuidado com o lugar do culto é que o óleo ao ser lançado sobre aquele local estava separando aquele local para uso exclusivo de Deus. Nós sabemos que na nova aliança o culto não está preso a este local. Não está preso a esse local e nem está preso a minha pessoa como pastor. Você não depende do pastor para cultuar a Deus. Mas por um outro lado, nós não podemos deixar de lado essa ideia do sagrado, da reverência, daquilo que pertence exclusivamente a Deus. O trabalho educacional de Deus para com o povo. Por que trabalho educacional? Eles não fizeram nenhuma universidade no Egito, esse povo. Eles conheciam a escola do chicote. Saíram da escravidão, estavam entrando numa nova vida, e como uma criança, por mais que fossem velhos, eles precisavam dos mínimos detalhes entenderem o quão sério era o culto ao Deus que os livrou da escravidão. Então, o trabalho educacional de Deus para com o povo cuidou dos mínimos detalhes a fim de incutir naqueles corações a preciosidade do culto ao Senhor. E o óleo da unção é diferente dos demais óleos que poderiam ser produzidos naquela época. Deus já havia avisado da particularidade desse óleo em Êxodo 28. Quem fizesse e quem usasse que não fosse levita, morte. De tal forma que qualquer pessoa não autorizada por Deus e usasse e produzisse aquilo seria morto. E é uma coisa interessante também nessa primeira parte da consagração das coisas do ministério, é que é dito o seguinte, no versículo 11: espargiu 7 vezes. Não é cabala, mas os números têm sentido na Bíblia. O primeiro uso do número 7, vocês lembram onde aparece? Faz um esforço aí. Aonde? Hã? Falem alto, gente. Aonde? Na criação. Muito bem, gente. Não precisa ficar com vergonha. Né? O primeiro uso do número 7 na Bíblia se relaciona com a semana da criação. Deus passa 6 dias criando os céus e a terra, e então descansa no 7º dia. Este é o nosso modelo para a semana de 7 dias, observando aí todo mundo até hoje. O 7º dia deveria ser guardado por Israel. O sábado era um dia sagrado de descanso. Ao longo da Bíblia, né, o número 7 significa que algo está acabado ou completo. Ou em termo mais popular de escola dominical, perfeito. O número 7 é o símbolo da perfeição. A partir de então, essa associação continua, já que 7 é frequentemente encontrado em contextos que envolvem completude ou perfeição divina. Portanto, vemos a ordem para os animais terem pelo menos o quê? 7 dias de idade antes de serem usados para o sacrifício. Nem mais, nem menos. Êxodo 22:30. A ordem, por exemplo, para o leproso Naamã se banhar no Rio Jordão foi de quantas vezes? Vai lá e se banhe 7 vezes. Segundo de Reis 5:10. A ordem para Josué marchar ao redor de Jericó foi por 7 dias. E no 7º dia, eles tocariam. Nestes casos,
7 significa a conclusão de algum tipo. Um mandado divino foi cumprido. Por 7 vezes, todo o tabernáculo foi ungido. Por 7 dias, os sacerdotes ficaram na porta da igreja ali, sendo vistos e observados naquele ritual. Aspergir 7 vezes sobre tudo que estava relacionado ao culto, nós podemos concluir de forma bem simples e clara o seguinte: que aquilo é suficiente e completo para aquele período da revelação de Deus, a fim de que os homens pudessem se aproximar do Senhor. Quando tudo aquilo foi consagrado 7 vezes, olha, isso é o que vocês precisam para viver comigo. Nem mais, nem menos. Nós entendemos que o ministério requer uma capacitação sobrenatural, porque o ministério é sobrenatural e também porque o ministro deve depender do sobrenatural. Porque aqueles que se apresentam para servir a Deus não podem fazer na sua própria força. Jesus fala daqueles que colocam a mão no arado, olham para trás e desistem. E no livro aos Hebreus, ou na carta aos Hebreus, falam daqueles que entram para o cristianismo, sofrem, e aí eles consideram viver a vida anterior que tinha menos sofrimento. Tudo o que Deus requer que nós façamos não pode ser feito na força de vontade minha e sua. Só pode ser feito no poder do Espírito Santo. Como que a gente aprende isso? Versículo 12. Depois derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão. Os utensílios foram espargidos, mas a pessoa, ela tomou um banho praticamente. E esse verbo derramar está associado com o Espírito Santo na Bíblia toda. A capacitação para o ministério vem de Deus. Mica achava que vinha dele, que a mãe dele achava que ele era um homem divino por ter conseguido o dinheiro de volta. O levita achava que, porque ele tinha boa determinação, levita não, o belemita, né, de Judá, achava que por ele ter uma boa determinação, ele poderia se considerar levita, né? E a gente nem precisa bater na tecla que músico não é levita. Mas as pessoas estão assim hoje. Dá na telha, sente uma coceirinha assim, uma coisinha, não, algo sobrenatural aconteceu, vou. Nós não excluímos que Deus age sobrenaturalmente. Mas quando Deus age, a gente consegue ver o rastro de Deus na ação. Você consegue ver o que aconteceu e o que está na Bíblia e falar, é Deus. É Deus. Ainda que o homem possua determinadas características que são necessárias para a sua qualificação em ministério, quando você lê, por exemplo, 1 Timóteo 3, do 1 ao 7, quando você lê Tito, capítulo 1, do 5 ao 9, ele tem as qualificações para quem ocupa a posição de pastor, bispo, presbítero, que é a mesma pessoa. Por mais que essas qualidades possam ser encontradas naturalmente, elas são zero sem o Espírito Santo. E a gente estava brincando hoje, né, que o serviço sem o Espírito Santo é igual tomar café com açúcar. A gente estava ali fora, né? Você estraga o gosto do café. Mas o óleo sendo aspergido sobre as coisas significa separação. Mas o óleo derramado sobre a pessoa significa capacitação para desempenhar o ministério pelo Senhor apontado. Vamos ler só 1 Samuel 16, 13. Ou se vocês não quiserem abrir, eu abro lá rapidinho e já leio. 1 Samuel 16, 13. Diz assim: tomou Samuel o chifre do azeite. Saul não foi ungido com um chifre. Chifre na Bíblia é sinal de poder. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. E então Samuel se levantou e foi para Ramá. O termo derramou não deve passar desapercebido, porque todo aquele que se presta ao serviço do Senhor precisa de uma capacitação abundante. O derramamento e o Espírito andam juntos. Vamos ler alguns textos do Novo Testamento, Atos 2.
2:23. Na verdade, vamos ler 32 e 33. Diz assim: a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. O que tinha acontecido? Aqueles que estavam no cenáculo receberam a vinda do Espírito Santo e passaram a falar nos idiomas daqueles povos que estavam celebrando a festa de Pentecostes em Jerusalém. Não somente isso, mas Atos 10:45. Verso 44 e 45. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Romanos 5:5. Romanos capítulo 5, verso 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. E por último, Tito 3, 5 e 6. 1 e 2 Timóteo, Tito capítulo 3, versículos 5 a 6. O ministério requer capacitação sobrenatural, porque o serviço é sobrenatural e os ministros devem depender de Deus. Tito 3, 5 e 6. Estou em 2 Timóteo. Tito 3. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Para a gente concluir esse primeiro pensamento, esse primeiro bloco, por um lado, somos ungidos quando cremos. Eu não estou ensinando que nós devemos buscar o Espírito Santo como uma segunda bênção. No momento que você creu em Jesus, você é batizado no Espírito Santo. Você é selado com Ele. Ele é derramado sobre você. Então, nós não estamos falando, como é o pensamento pentecostal, de que você é salvo, mas ainda assim, posteriormente, há algo que você precisa fazer para se receber essa confirmação. Não. Nós já possuímos a unção que nos separa para Deus, temos a presença de Deus em nós, somos tomados posicionalmente por Deus, mas isso não significa que nós não devemos buscar uma capacitação, revestimento e poder espiritual vindo do Espírito Santo para servi-lo. Ter paz com Deus e ter paz de Deus é a mesma coisa? Ter paz com Deus depende de você? Não, depende de Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Cristo é a nossa paz. Mas a paz de Deus é diferente. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Isso depende de uma certa obediência, de um certo proceder, de uma certa submissão. Eu não estou dizendo que nós não temos o Espírito Santo. Nós temos, mas isso não significa que você é plenamente usado por Ele. Por que se fala em Efésios 5,18? Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, tal como os sacerdotes receberam o derramar do óleo, simbolizando que Deus os estava tomando para aquele ministério que eles foram separados, por mais que eu e você já temos a realidade disso, que é a habitação do Espírito Santo, isso não significa que você tenha essa autonomia de fazer as coisas para Deus sem depender do Espírito Santo.
é necessário a próxima parte do que nós vamos falar aqui. Pureza e consagração total. E a gente já está caminhando para o fim. Voltando lá para Levítico, versos 14 a 36. Nós não vamos ler tudo, mas nós vamos pontuar pelo menos 4 coisas aqui. Nós precisamos e dependemos sobrenaturalmente de Deus, mas o Espírito Santo ele vai nos levar para a pureza e para a consagração. Quem é tomado pelo Espírito Santo, quem está cheio do Espírito, quem anda no Espírito, anda para Deus, vive para Deus. Mesmo que você seja um professor, mesmo que você seja uma dona de casa, mesmo que você tenha N outra ocupação que não seja a religiosa, você é tomado por Deus, você faz as coisas que você faz no seu dia a dia para Deus. E a primeira coisa dessa pureza e consagração, os versos 14 a 17 do capítulo 8, não precisam ler, mas é que Arão e seus filhos precisaram oferecer um sacrifício pelo pecado deles. Só pegar o verso 14. Então fez chegar o novilho da oferta pelo pecado. Então, rapidinho. Lá no capítulo 5, né, nós temos a introdução das ofertas que não são de aroma suave. As ofertas que lidavam com o seguinte, olha, só pelo fato de você ser pecador e pecar sem nem pensar, você precisa dessa oferta. A oferta pelo pecado é uma coisa, a oferta pela culpa do pecado é outra. Essa oferta era oferecida pelo simples fato do seguinte, eu simplesmente peco. Eu sei que eu pequei hoje. Posso não lembrar de todos os meus pecados, mas Deus não perdeu nenhum. Salmo 19. Quem é que pode discernir as próprias faltas? Senhor, absolve-me das que me são ocultas. Esse é o meu caso, é o seu caso. Nós temos essa vida, e quando a gente chega no final do dia, algum momento do dia que a gente para orar, a gente não gasta 1 hora orando, porque a nossa memória não acompanha todos os nossos erros. Às vezes acompanha o erro dos outros. Esses a gente não esquece. Mas os nossos, por isso que nós precisamos do sacrifício de Jesus. Mas eles precisaram oferecer essa. Chegaram, colocaram a mão sobre o animal, mas note, não foram eles que imolaram o cordeiro. Em todas as ofertas, quem vai apresentar a oferta para Deus, ele mata o animal. Mas aqui foi Moisés que matou por eles. Profeta de Deus, representante de Deus, faz isso. Olha, eu estou oferecendo por vocês. A gente vai ver a tipologia disso depois. Nesse ponto, os pecados deles são cobertos. Se não houver uma cobertura, se não houver salvação, não pode servir a Deus. Mica, o belemita que se acha levita, pensa todo esse pessoal aí. Segundo, Arão e seus filhos precisaram oferecer um sacrifício de holocausto. Olha o verso 18. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, testificando que o desejo de suas vidas, o propósito de suas vidas, é de ser tomado totalmente pelo Senhor. O que era a oferta de holocausto? Levítico 1. Era a primeira oferta. Era uma oferta em que era trazido diferentes tipos de animais de acordo com a classe financeira da pessoa, o que ela podia adquirir, e tudo era consumido. O sacerdote não ficava com nada, o adorador não ficava com nada, Deus ficava com tudo. E a ideia é que, olha, que a minha vida seja consumida pelo Senhor. Não haverá essa ideia de uma vida consumida se não lidar com os pecados primeiro. Mas quem que faz com que nós lidemos com o pecado? O Espírito Santo. Ele virá e nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que aquele derramar, aquele batismo acontece antes da oferta. Para dar a noção, olha, estou separado. Mas eu não posso servir se não lidar com o meu pecado. E por último, Arão e seus filhos ofereceram uma oferta peculiar de consagração. E essa oferta de consagração, ela não era comum, não, ela era muito específica. Os versos 22 a 24. Então fez chegar outro carneiro, o carneiro da consagração. Essa expressão só aparece antes, quando Moisés desce do Monte Sinai,
e ele pega o carneiro da consagração, ele imola o carneiro, joga o sangue sobre a tábua e joga sobre o povo, quando eles firmam a aliança mosaica. Nós nos consagramos e nos submetemos e nos devotamos aos termos que Moisés trouxe de Deus. Nesse caso, eles estão se devotando ao serviço. Como? E aqui nós temos 3 áreas que são tocadas. Imolou Moisés, né? E puseram os filhos de Arão as mãos ali, dizendo, nós concordamos com isso. E pôs sobre a ponta da orelha direita. Não precisa explicar muito aqui, né? Que aqueles que servem a Deus precisam ter os ouvidos consagrados para Ele. Ouvidos prontos para ouvi-lo. E se você vai olhar a história da decadência do sacerdócio levita, é justamente que eles viram o ouvido de ouvir a voz do Senhor. Eles abandonam as mensagens do Senhor. Eles deixam de ouvir os mandamentos do Senhor. Não somente isso, depois é tocado sobre o polegar da mão direita. Mãos nas Bíblias, o que significa mãos? O que eu faço com as mãos? Obras. O Senhor não esquecerá as obras de nossas mãos, como é dito em Hebreus. E a ideia de que o que eles fizerem, façam, lembrando que estão fazendo por consagração ao Senhor. E aí depois é tocado no polegar direito. Pé significa caminho. O estilo de vida. Não é o pisar em si, mas para onde eu vou. Que rumo que eu estou tomando. O que Deus me direcionar. Não faço o que eu quero como Mica fez, como Belemita fez, eu faço o que o Senhor quer, o que o Senhor ordenar. Isso é para todos os que estão nessa posição e para vocês que estão aí. A vida não é sua. Deus em Cristo, Ele não pingou sobre a sua orelha, sobre o polegar da mão direita, sobre o polegar do pé direito. É dito que nós somos lavados no sangue do Cordeiro. Muito mais do que a tribo dos levitas experimentaram, o que a família de Arão experimentou. Em suma, e aqui é onde a gente caminha para o final, e a gente precisa apresentar Cristo. O primeiro sacerdócio foi composto de pessoas que foram separadas por Deus, capacitadas e purificadas pelo Senhor para o ofício designado. Mas o que nós podemos dizer do último sacerdócio? Há um grande paralelo da superioridade do ministério de Jesus em relação ao ministério levítico. Então, em termos populares, os levitas chegam e são batizados por Moisés. A primeira coisa que eles recebem é um banho, lembra? Moisés lava Arão e os filhos, eles tomam um banho, lá no início do capítulo 8. Depois Moisés veste todos eles, e aí tem todo esse rito de consagração. Depois de 7 dias, capítulo 10, nós temos o primeiro culto. Que Nadab e Abiú já oi, tchau. Fizeram o que Deus não mandou. Como é que começa o ministério de Jesus? Moisés é o profeta de Deus, que faz tudo isso pelos de Arão. Quem é enviado por Deus para fazer isso por Jesus? João Batista. O profeta, eis que o mensageiro do Senhor endireitará os caminhos. Está lá João Batista. Em suma, nós podemos dizer o seguinte: os levitas foram batizados, agraciados com o Espírito Santo, purificados e ordenados ao serviço. O ministério deles só iniciou depois de 1 semana da observação e da repetição desse rito. O ministério de Jesus começa com o batismo. Abra comigo em Mateus 3,16. Mateus 3,16. Jesus se aproxima, né? João Batista já fica assim, mas Senhor, tu vens a mim? Tu que tens que me batizar? Não, deixa para que se cumpra toda a justiça. E aí, batizado Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo descendo como pomba vindo sobre ele. Os de Arão receberam o Espírito.
Cristo, ele é capacitado para o seu ministério profético ali, como o mensageiro da nova aliança. Eis que o reino de Deus está próximo. E o Espírito Santo vem sobre ele. Qual é a diferença desse para os de Levi? Os de Levi ofereceram um sacrifício por seus próprios pecados. Jesus chega num batismo de arrependimento de pecado. Mas ele não tem pecado. Os levitas, por 7 dias, foram observados e repetidamente passaram pelo rito. O ministério de Jesus começa com o batismo, o Espírito Santo vem sobre ele, porém sem qualquer oferta pelo pecado. Pelo contrário, após o seu batismo, para onde ele vai? Ele vai ser tentado. Para comprovar ser sem pecado. Os 40 dias no deserto, né, e aqui a gente já está fazendo uma postulação teológica, é para responder a qualquer um. Por que ele Por que ele participou de um batismo de arrependimento de pecados? Ele não tem pecado. E a prova que ele não tem, nós temos aqui, né, na redação dirigida por Deus, logo a tentação após o seu batismo. E ali fica comprovado que ele não tem pecado. Satanás tenta de todas as formas demovê-lo da obediência a Deus, mas como Moisés, ele fez tudo o que o Senhor ordenara. Jesus, ele faz isso por mim e por você, porque nós não passaríamos nesse teste. Nós não passaríamos nesse teste. Nós talvez não duraríamos nenhum dia. Eu e você faríamos coro com Nadab e Abiú, pode ter certeza disso. Pode ter certeza. Louvado seja Deus por Jesus. Para a gente aplicar, irmãos, nós precisamos pensar seriamente como estamos levando uma vida sem capacitação e revestimento do Espírito Santo. Alguém tomado pelo Espírito Santo é humilde, como Cristo é humilde. Só o Espírito Santo para dobrar a nossa cerviz. Para fazer a gente calar e ouvir, para fazer a gente dobrar o joelho. Não é algo natural meu e seu. Dar o braço a torcer, reconhecer que está errado, andar a humilhar mais, né? Aguentar qualquer tipo de acusação, injúria por amor a Cristo. Nós precisamos de algo que nos capacite a obedecer a Deus, independente da circunstância. Quem é tomado pelo Espírito Santo dá fruto. Não temos o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mas a gente não pode achar que o revestimento se resume ao quanto eu e você conhecemos da Bíblia. Visto que eu conheço muito da Bíblia, portanto, já sou tomado por Deus. E o que a gente não pratica do que a gente conhece? É Deus também que está te impedindo? Nós precisamos de dependência de Deus. De orar mesmo e falar, Senhor, quebranta-me, que teu Espírito, que eu seja sensível ao teu Espírito. Que eu ouça, que eu seja dirigido por Ele. Ainda que não necessitamos de todo esse rito representado na antiga aliança, a lição permanece. Capacitação e pureza são necessárias para servir ao Senhor. E talvez você esteja aqui hoje no caso e na situação de Mica e daquele levita de Belém. Você está fazendo do seu jeito para Deus. Você está levando a vida cristã como você quer, não como Deus quer. Você se cerca de religião dentro da sua casa. Você se junta com pessoas que não têm nada com Deus. Mas no final você põe na sua cabeça que eu estou fazendo e servindo a Deus. Isso é um alerta. Se não for do jeito de Deus, você não o verá. Você não ouvirá a voz dele lhe chamar naquele último dia quando ele vier buscar a sua igreja. A Bíblia diz que seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem pureza você não vai ver Deus. Não leve uma vida de Mica, com os ídolos do lar, com uma certa religiosidade,
sem compromisso profundo e dedicação sincera ao Senhor. Porque estes são os que não vivem debaixo do rei. Não havia rei em Israel, e cada um procedia conforme bem lhe parecia. Há um rei, e há um Senhor, e é Jesus. Se submeta a Ele. Vamos orar. Pai, bendizemos a Ti pelo alerta da Tua palavra, mas também pela beleza da obra de Cristo em casar em cada detalhe da antiga aliança. E por Ele, não só se apresentar, mas ser o nosso sumo sacerdote, aquele que nos apresenta perfeitos diante do Senhor. Pai, que a nossa vida não seja como lemos no livro de Juízes, de alguém que acha que está fazendo as coisas para Ti, mas está fazendo para si mesmo. Aonde nós não estivermos com consagração, pureza e dedicação ao Senhor, que o Teu Espírito nos mostre, que nos arrependamos e façamos conforme é dito de Moisés, e fez tudo conforme o Senhor ordenara. Nos ajude a Te obedecer. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até a semana que vem, para os que estiverem aqui às 5 horas, se Deus permitir.